fala tão repetitiva ultimamente, nós estamos sempre falando de alguma situação difícil que temos passado nesses dias. E eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos em um momento, claramente, se não é já uma parte grande da grande tribulação, é o início das dores. E é de conhecimento de todo mundo, né? Só quem estiver muito ausente da mídia que não vai saber disso, que os nossos queridos irmãos gaúchos e Santa Catarina tem uma parte também muito sofrida, né? E o coração da gente fica partido de ver algumas cenas. E é um pensamento, o que fazer? Foi o que uma pessoa lá falou, o que nós íamos fazer? Não tinha o que fazer. Tinha que esperar um resgate. E nós vamos ter empatia com quem está nessas situações. Então nós vamos colocar os nossos queridos lá do Sul na presença do Senhor, mas queremos colocar também um pedido de oração, uma pessoa chamada Patrícia, que não é da nossa convivência, mas começou a ter um momento muito difícil, porque há uma grande chance de que o que ela está tendo seja câncer. E aí você começa a pensar, como eu vou lidar se fosse comigo? Então nós vamos orar como se fosse com um amigo, como se fosse com alguém muito conhecido, porque é um choque muito grande. Então nós vamos orar pelos nossos queridos lá do Sul, nós vamos orar pela Patrícia e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. Quando o texto bíblico vem e o salmista, ele diz, eu postei isso hoje, numa dessas redes que a gente posta alguma coisa, que o salmista vem e diz que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu acho que esse princípio é tremendo. Nós não estamos clamando a qualquer um, nós estamos clamando aquele que fez os céus e a terra. Então nós vamos pedir ao Senhor que entre com socorro. Se você tem alguém lá no Sul que você conhece, também ore diretamente, cite essa pessoa. Se você tem alguém que está numa situação difícil, você não citou aqui, mas você clame por essa pessoa. Peça, porque a nossa oração vai ter efeito. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos, Senhor Deus, começando falando contigo nesse culto. Senhor, perdoa-nos, Senhor Deus, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas distrações, o tempo que temos perdido com tantas coisas, ó Pai. Ajuda-nos a termos um foco maior na Tua presença, em oração, Senhor, em alimentarmos da Tua palavra, em comunhão uns com os outros, ó Pai. Senhor, porque quando temos comunhão, quando estamos juntos, Senhor Deus amado, a Tua palavra diz que nós devemos clamar em nome de Jesus, e aquilo que nós pedimos será feito. Senhor Deus, João, ele descreve isso com muita força. Ele descreve Jesus dizendo, até agora nada pediste. Ele nos orienta, pedi, batei, buscai. E, Senhor, é na confiança que a Tua palavra nos dá e que nós estamos aqui orando, Pai. E nós oramos por pessoas que nós nem conhecemos, ó Pai, que nós não temos intimidade, mas, Senhor, que estão em grande sofrimento ali no sul do país. Senhor, entra com misericórdia, Senhor. Senhor, socorre aquelas crianças, aqueles idosos, os pais, as mães, os tios, os sobrinhos. Senhor, tenha misericórdia. Aonde há alguém, ó Pai, nesse momento ilhado, sem ter como sair, sem ter como ligar, sem ter como dizer, eu estou aqui, vem me buscar. Que a Tua misericórdia alcance essas pessoas. Senhor, que o Senhor leve ali o socorro, que o Senhor leve ali os bombeiros, que o Senhor leve ali a força aérea, que o Senhor leve ali os voluntários, ó Pai, que estão socorrendo pessoas.
Senhor. Senhor, nós clamamos por aqueles que acham que não tem saída, Pai, porque não sabem como, Senhor Deus, vão entrar em contato, como vão sair dali. Oh, Altíssimo, mas o teu poder é tremendo, que nós possamos saber, Senhor, pela mídia, do tanto de pessoas que foram socorridas, ó Pai, e que seja disso, isso foi um milagre, isso foi além do normal. Nós te clamamos que entra, Senhor, com o extraordinário agora. Senhor, olha para aqueles, ó Pai, que estão desapercebidos, que não estão percebendo que a água está chegando. Senhor, tenha misericórdia desses, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Ah, Pai querido, toma os corações partidos nessa noite, ó Pai, naquele lugar. Pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que perderam toda a sua estrutura de vida. Senhor, que haja empatia nesse país, ó Pai, que os governantes esqueçam a política e só façam, ó Deus, aquilo que é para socorrer vidas, façam aquilo que é para reestruturar vidas que perderam tudo, ó Pai. Nós colocamos também a Patrícia, Senhor, que está, Senhor Deus amado, tão angustiada. Senhor, tenha misericórdia. Nós sabemos que essa doença é maligna, que ela é terrível, mas agindo, Senhor, quem impedirá? Senhor, que a Patrícia também saiba que o Senhor atua milagrosamente, ó Pai. Senhor, nós colocamos, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor, nossos irmãos que precisam de um socorro bem presente na hora da angústia hoje. Entra com misericórdia, Senhor, curando, restaurando, salvando. Em nome de Jesus, nós colocamos a Brasília na tua presença. Nós colocamos o Brasil diante de ti, ó Pai. Entra, Senhor, com misericórdia, Senhor. Senhor, não deixa que vidas sejam ceifadas nessa noite, ó Pai. Senhor, que o inimigo seja proibido de ceifar vidas. Toma os hospitais agora diante da tua presença, ó Pai. Toma essas UPAs, Senhor, entra com misericórdia, Senhor Deus. Deus Altíssimo, em Ti a bênção, em Ti a salvação. Nós clamamos nessa noite pela Tua misericórdia. Sê conosco, Pai. Aceita o nosso culto. Senhor, purifica-nos. Senhor, se há raiva, se há ira, Senhor Deus, se há descompromisso, Senhor, Senhor, se há soberba, se há ego, se há qualquer sentimento ruim, nós repreendemos agora, que o nosso culto seja aceitável diante de Ti, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui nessa noite para cultuar o Senhor. Não se preocupe com nada mais além de cultuar o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos ter a participação da pastora Vera. Nós precisamos cantar, adorar o Senhor da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Saúde, irmãos. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É chique demais essa igreja, gente. Microfone, né? Como Deus é bom, como Deus trabalha em nossas vidas. Eu vou louvar o Senhor. Tem dias que você tá mais para louvar, né? Tem dias que você... E realmente, pastora, a situação dos nossos irmãos do Sul essa semana mexeu muito comigo, mexeu muito porque a gente tem os irmãos, né, que nos visitou lá, algum tempo atrás, lá do Sul, temos amigos no Sul, lá em Santa Catarina, então mexe com a gente, né, esse sofrimento todo que os irmãos estão passando. Então vamos orar, vamos, à medida do possível, também ajudar, né? Porque a gente ora, mas também, se você puder, ajuda, né? Doe, eu vou falar igual a Globo fala, doe,
para quem precisa, né? Não sei exatamente se é esse nome, mas obrigada. Queridos, o Senhor, Ele quer o melhor para nós. O Senhor, Ele quer fazer o melhor nas nossas vidas. Muitas vezes acontece as coisas, a gente acha que é para o nosso mal, não é. O Senhor está fazendo aquilo que é para lá na frente você ter a resposta. Amém? E esse é mais ou menos isso, amém? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos teus. Não acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Queridos, acredita no Senhor, acredita nos seus planos, porque são melhores do que a gente pensa, né? Muito melhores. E o Senhor, Ele faz assim. Ele faz o melhor para nós, amém? Eu vou passar para os irmãos, né? Vou passar para os irmãos agora. E amém? Olha. Acho que já. Amém. Glória a Deus. Salvados com graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como dizemos sempre, é muito bom estarmos aqui para juntos celebrarmos ao Senhor Jesus. Ele que Ele que é digno de adoração nessa noite. Você está na sua casa. Nós também te convidamos para adorar o Senhor Jesus junto conosco, dizer que Ele é santo. E nessa noite nós vamos dizer, e nós vamos pedir, né? Abra, Senhor, os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te adorar, quero celebrar a Ti. Então nessa noite vamos celebrar a Ele. Ele é digno de toda glória e honra. Então eu queria neste momento, você que puder, se colocar em pé, para que a gente possa cantar a Ele e dizer que Ele é santo, santo, santo. Que Ele é santo, santo, santo. E é isso que nós vamos cantar todos os dias. Aleluia! Nos céus. E é isso que nós devemos cantar. Aleluia! Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos
quando o Senhor nos tirar dessa terra e nos levar para o santo lugar, para o qual Ele tem o que Ele tem preparado para cada um de nós. Queridos, nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, celebrando o Senhor, vamos continuar louvando o Senhor. Mas neste momento nós vamos cantar uma música. E enquanto a pastora Márcia orava aqui, falava, né, e nós orávamos pelos nossos irmãos que estão lá no sul, passando por toda essa situação, nós vamos cantar uma música aqui, que ela não é diretamente um louvor ao Senhor. Ela é uma música que ela está registrada lá em Números, capítulo 6, que tem por título A Bênção Sacerdotal. Foi uma bênção instituída pelo Senhor. O Senhor falou diretamente com Moisés, e para Moisés dizer a Arão que ele abençoasse o povo como sacerdote do Senhor, que ele abençoasse o povo de Israel. E assim diz a palavra do Senhor lá em Números capítulo 6, versículos 22 a 24, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. E a bênção sacerdotal é esta: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você que está aqui nessa noite, se você puder sentar-se ou estar ao lado de alguém aí nesse momento, porque essa música diz assim: que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti, que o Senhor conceda a sua graça e te dê paz. Amém, amém e amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Aleluia! Teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado em ti. É contigo, é por ti. O Senhor é por ti. O Senhor é por mim e o Senhor é por nós. Então, o irmão que está do seu lado, você vai cantar essa música abençoando o seu irmão, assim como o Senhor disse, assim como o Senhor instituiu a bênção sacerdotal. Ela é para Israel, mas ela é para nós também, porque o Senhor nos resgatou. Aleluia. Então vamos cantar e vamos abençoar o nosso irmão. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe. Diga para o seu irmão: que o Senhor abençoe e
Nós também vamos passar para a palavra, né? Vai ser um momento especial. A palavra, ela sempre, queridos, é fonte de conhecimento, mas também de força. Né? Gostaria de, então, pedir aos irmãos, antes que nós passemos a palavra para o nosso querido Pai, que está trazendo a mensagem hoje. Quando falamos aqui da bênção do Senhor, quando nós orávamos e falávamos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, eu queria ler esse texto, porque é muito importante que nós tenhamos isso em memória. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o cordeiro, trajando em vestes brancas, com palma nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor, e os anciões e os 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os rostos e adoraram, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Inclusive, vou pedir aos irmãos, vamos vir mais na frente, vamos ficar aqui mais perto da palavra. Sentem aqui nos primeiros bancos ou nos segundos. Veja o que está dizendo o texto. Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação, graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Você está aqui nessa noite para receber a palavra. Mas de vez em quando pode vir ao seu coração, ou mesmo você que está me ouvindo aí, dizendo assim: mas será que eu também estou incluído? Será que eu também vou ter essa chance de, como é que eu posso dizer, de adorar o Senhor? O texto diz que ali havia uma grande multidão, e havia gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu e você também sabe. Mas se você, o seu coração diz: será que eu estou incluído? Será que eu também adianta? Você começa a não prestar atenção na palavra, porque você se exclui automaticamente, né? Aí alguém pergunta para você e você diz: eu creio que Deus salva. A única pergunta que tem na minha mente é se Ele me salva. Senhor Deus. Então nós vamos fazer uma oração agora, repreendendo toda espécie de interferência, e que a palavra vai surgir no nosso coração. Você que está nos ouvindo aí, que o poder da palavra chegue a você. Senhor Deus, há tantas acusações. Aleluia. A paz, igreja. Podem tomar seus assentos. Deixa eu dar uma movimentada nessa estação aqui. Sabe aquela famosa frase: quem mexeu no meu queijo? Eu sou desses. Se eu deixo o copo aqui assim e alguém faz isso aqui, eu falo assim: alguém veio aqui. Mas é maravilhoso, né? A gente está aqui para louvar o nome do Senhor, para engrandecer. Só uma pergunta, Gláucia, deixa isso aqui ligado? Pode deixar desligado. Tá, desligado. Só o seu que tem que estar. Tá ótimo. Não, para mim tá bom. Tá ok, tá tudo certo. Bom, amados, então, a gente tem as nossas manias, né? Eu sou muito analítico. Meu perfil comportamental é analítico. Assim, não ao extremo, mas bastante definido. Então, quem convive comigo diariamente sabe dos desafios que a gente tem.
mas nós somos seres aperfeiçoados em Deus todos os dias, né? E é por isso que nós estamos aqui. Pastora, enquanto nós cantávamos, me lembrei que um dos nomes do Senhor é Amém. O Senhor é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o El Shaddai, Jireh, Elohim, Rafá, Ele é tudo em todos, Ele é o Amém. E quando nós cantamos Amém, e quando nós encerramos as nossas orações com Amém, nós estamos concordando na presença dEle, que é o Amém. E é por isso que nós cantamos Amém, a presença de Deus. Então, hoje nós vamos louvar o nome do Senhor mais tarde, mas eu quero começar aqui com um texto na palavra em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e tenho refletido em cima de João Batista como o profeta que abriu o caminho para o Senhor. E recentemente, orando, né, em busca de uma direção de Deus para algo bem específico na minha vida, porque o coração do homem faz planos, certo? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Me lembro muito de um momento bem turbulento da minha vida, e essa palavra veio para trazer uma direção muito específica e que redesenhou a minha jornada de vida. E recentemente eu me vi novamente num dilema desses, de ter que tomar uma decisão séria e precisar colocar esse plano diante de Deus. E uma das coisas que Deus me trouxe nitidamente é que, independente da direção que eu tome ou do caminho que eu percorra, o que Ele quer é o meu coração na presença dEle, recebendo daquilo que a palavra traz. E eu, Senhor, qual é a palavra? A palavra é para todos que se achegam a Deus. Então eu quero convidá-los hoje a lermos aqui o capítulo de Lucas 1, a partir do versículo 5. Diz assim o Senhor: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Segundo o costume, versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos aos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Repete comigo: um povo bem disposto. O que vem à mente quando você fala de boa disposição? Animado, entusiasmado, vigoroso, apaixonado, né? Intenso. Um povo bem disposto na presença de Deus. Essa é uma das histórias, irmãos, sem dúvida, mais belas da palavra. Antecedeu o nascimento de Cristo, a revelação do Salvador. E nós conhecemos a história. Isabel, prima de Maria, estéril, já avançada em dias com seu marido, sacerdote, e não tinham, talvez, nem mais esperança de terem filho. Mas como o nosso Deus é o Deus do impossível, e o Deus que faz o extraordinário, né, pastora? O Deus que nos surpreende, o Deus que nos acalenta e que atende o nosso clamor, Deus não se esqueceu da promessa.
E quando a palavra vem a Zacarias, ele não só se toma de um pavor, um temor profundo, como de uma dúvida. Será que Deus vai fazer? Mas como que isso vai ser possível? Olha para mim, olha para minha mulher, e a gente já sabe que o Senhor tem seus meios, tem seus caminhos, e eles são inquestionáveis. Inquestionáveis. Nós não temos como duvidar do poder de Deus. Nós só precisamos crer, amados, porque se crermos, veremos a glória do Senhor. E é isso que nos trouxe aqui. Nós estamos aqui hoje porque vimos a glória do Senhor. E Deus usou seus instrumentos. Deus usou sua estratégia. Deu a sua direção, o seu comando, e hoje nós estamos na presença de Deus para a glória e honra do nome dele. E quem está em casa também pode ter certeza de que os planos do Senhor estão se cumprindo, independente do que eu veja, e você também. Porque grande é a obra que ele pode fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Então, amados, os profetas do Antigo Testamento, como nós sabemos, eles anunciaram, profetizaram sobre Jesus, mas eles não viram Jesus. Eles profetizaram e não tiveram o privilégio de preparar o caminho para o Messias, como João Batista teve. João Batista teve uma missão muito especial. E é engraçado, quando a gente fala de João, a gente já lembra do discípulo amado, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Mas esse João Batista, ele abriu o caminho, escolhido por Deus, instruído pelo Espírito Santo, a ter uma vida totalmente moldada aos parâmetros de Deus, para ser, no momento certo, um instrumento de justiça. Amados, a justiça de Deus, quando nós pensamos na justiça, a gente já pensa numa coisa ruim, né? A justiça, ela está totalmente ligada a você retribuir, dar a alguém o que essa pessoa merece. E se Deus fosse utilizar da sua justiça conosco, sem a sua misericórdia, sem esse filtro da misericórdia e da graça revelada através de Jesus, nós já estaríamos consumidos há muito tempo. E não só nós, mas todos que vieram antes de nós. E entendendo a necessidade e a grandeza desse plano, que é imensurável e algo inimaginável, quando a gente pensa, como a palavra do Senhor nos diz em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor. Amados, esse plano que nasceu no coração de Deus é o que nos move e nos trouxe até aqui. Se nós não tivéssemos passado por tudo aquilo que o Senhor determinou lá atrás, que fosse feito, nascer de novo, não pela água simplesmente, né, mas pelo Espírito, nascer do Espírito, nós não teríamos compreensão do plano de Deus para as nossas vidas hoje. Talvez se nós não tivéssemos passado por tudo isso, nós leríamos as Escrituras, e elas se perderiam, como uma história, como um conto, um romance ou qualquer coisa do tipo. Mas nós que conhecemos o Senhor, que fomos resgatados por Ele, ao ler essa palavra nós entendemos o porquê de João Batista ter sido um instrumento nas mãos de Deus. E como que o caminho foi aberto. Amados, o que essa atitude, né, esse grande ministério de João significou, ele significou um elo entre a antiga aliança e a nova aliança. Foi a ponte de transição. E quando a gente fala em João Batista e do estilo de vida dele, nos nossos dias ainda, a gente fala hoje, seria impossível viver dessa forma. No deserto, comendo gafanhoto, se alimentando de mel, sem cortar cabelo, sem ter acesso aos deleites dessa terra. Se Deus pedisse isso de nós, eu acho que seria muito difícil a gente dizer sim para o Senhor, né? Porque, da mesma forma que eu falei que a gente tem aqui o nosso queijo, que se alguém mexer a gente sabe, a gente tem as nossas coisinhas de estimação aqui dentro, que a gente não abre mão. Mas quando Deus determina em nós uma missão, o nosso coração se torna como água na presença de Deus. E é impossível resistir. Eu lembro que quando adolescente, um autor chamado Philip Yancey, eu acredito que é conhecido de muitos, lançou um livro chamado Graça Maravilhosa. E ele falava da graça irresistível de Deus. Logo, essa palavra, né, irresistível, estava em todos os sermões de igrejas e em canções também. Porque a graça irresistível de Deus, ela entra até onde a gente não deixa Deus entrar. João, ao preparar o caminho, ele lidou com a tradição, ele lidou com o engessamento daqueles conceitos da lei, ele lidou com a quebra dos paradigmas,
os padrões antigos, os padrões terrenos, os padrões de resistência política daquele tempo, que eram muitos. Ele lidou com a indiferença dos olhos daqueles que se achavam santos demais na presença de Deus. Lidou com seus próprios conflitos, com seus interesses, e inclusive da sua própria família. Porque a gente sabe que quando Deus pede algo da gente e Ele nos dá clareza, nem sempre quem está com a gente entende. E a pessoa que está ao seu lado, ela te julga. Então eu imagino que João, ele enfrentou um julgamento numa amplitude inimaginável. Por tudo o que andar com Deus naquela época significava. Ele veio para desconstruir, aleluia. Ele veio para rasgar o véu. E esse ele que eu menciono aqui é Jesus Cristo. E através de João, esse caminho foi aberto. Mas uma palavra que nós vimos aqui, que chama a atenção, que é ânimo, né? Ou disposição, essa palavra ficou ecoando enquanto eu meditava neste texto. Preparar para o Senhor um povo bem disposto. Um povo aberto para o agir de Deus. Um povo não só intencionado, mas um povo dedicado ao serviço do Senhor. Logo após o nascimento de Jesus e toda aquela perseguição de Herodes, foram para o Egito. Do Egito chamei meu filho, diz a palavra, porque o Senhor tirou Jesus e seus pais dali, os levou de volta à Galileia. Ali na Galileia se estabeleceram na cidade de Nazaré, e ali Jesus cresceu, e ali Jesus foi treinado. Ali Jesus passou por todo o processo humano que nós passamos. Ele brincou, ele caiu, se machucou, se levantou, chorou, acertou. Nós não temos detalhes, mas nós podemos entender que toda aquela história de Cristo, e uma história desenhada pelo próprio autor da vida, que é o nosso Senhor, essa história tinha a finalidade de fazer com que eu e você entendêssemos hoje o que é ser um povo de bom ânimo. Porque quando a gente entende a profundidade da palavra de Deus, amados, nós começamos a mergulhar na vontade de Deus. Porque por vezes a gente fala assim, qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu seja um ministro da palavra. É que eu pregue, faça missões em tal país, para tal povo. É que eu ministre louvores. Ou a vontade de Deus é que eu seja um intercessor, ou que eu contribua com a obra. Mas a vontade de Deus, ela só é realmente conhecida quando nós mergulhamos na palavra. Porque na palavra existe todo o conceito do que é uma vida com Deus. E na vida com Deus inclui ser um povo com bom ânimo. Um povo bem disposto para servir a Deus. Não com o pesar da responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Eu fico às vezes lá em casa pensando, as pastoras que estão aqui adiante, principalmente a pastora Márcia, que já está, né, nessa jornada aí há um bom tempo, quantos empurrões da vida, né? Quantas situações de desespero e de colocar a mesma mão na cabeça e falar, Senhor, se o Senhor não trouxer a memória que dá esperança, eu paro por aqui, né? Fibrosa. Graças a Deus, né? Moisés também precisou de alguém para segurar o braço, né? Então, e precisou também dos seus Josué, dos seus Calebes, né? Ninguém consegue só, aleluia. E que maravilha, né, pastora? Porque ninguém é sozinho. No reino, ninguém é sozinho. Por mais que às vezes eu e você tenhamos as lutas onde estejamos sós diante daquele combate, ninguém está sozinho. Eu vou compartilhar com vocês um episódio dessa semana que foi algo muito bem-vindo na minha vida. E a importância de você ter bom ânimo e não estar só na sua batalha. Nós moramos no condomínio, moramos em prédio, e ao chegar essa semana de uma aula à noite, estava subindo as escadas, ouvi um barulho, mas entrei e o Daniel falou assim, a nossa vizinha está possessa. E nós ouvimos aquele exorcismo todo que estava acontecendo ali, e algo dentro de mim dizia que seria necessário ir. E aí a gente começa a tremer as
Aí a gente começa. Pois é, né? Falei assim, Senhor, será que nós conhecemos esses vizinhos de vista, sabemos que ele é um casal, né? E sabemos que eles são de uma igreja próxima lá. Uma vez eles estavam com um grupo, com a camiseta, por isso nós identificamos como cristãos, né? E aí eu falei, bom, ele está lá orando, ele vai expulsar, né? O marido e a mulher, e a filha. E a mulher estava naquela situação bem delicada. E eu pensei comigo, ele vai expulsar, ou vai ligar para o pastor dele, os presbíteros, alguém tem. Mas dentro de mim, algo dizia, você vai lá. E eu falei, meu Deus, eu estava chegando de uma aula de natação. Eu estava de sandália, de bermuda, de regata, meu cabelo todo molhado, para você ver como que Deus não está preocupado com de natação. Não, Deus não se preocupa com os nossos rótulos, com os nossos protocolos, né? E uma série de coisas passa na nossa cabeça naquela hora e eu falei, Daniel, eu vou lá. Mas nós vamos orar. E nós vamos nos revestir das armaduras de Deus. E nós vamos ungir as nossas vidas. E nós vamos blindar a nossa mente. E nós vamos declarar que se é para ir, é para o mal sair. E eu bati aquela porta. O silêncio pairou naquele lugar. E quando eu abri a porta, eu olhei nos olhos do vizinho, né? Não vou falar o nome. Mas imediatamente eu entendi que Deus, Ele sabe onde nós podemos entrar e quando nós devemos entrar. Aquele homem estava exausto. A filha dele estava exausta. E a mulher que estava possessa, ela estava como uma serpente. Ela estava num estado deplorável, exaurida, encharcada de sol. E ao entrar, e eu me emociono porque o inimigo tem escravizado. E a escravidão é triste demais. Eu dei alguns detalhes para o Dan, inclusive, mas eu fiquei meio em choque, porque já lidei com outros casos de possessão no passado, mas nunca vi uma pessoa escravizada e tentando tirar a própria vida ao passo que ela estava possessa. E eu entrei e falei, Senhor, é o Senhor que vai na frente, porque nada posso fazer. E quando eu entrei, eu falei, quem é você? Eu falei assim, eu não sou ninguém, mas quem veio comigo está em mim, já venceu na cruz do Calvário. E você vai sair. E nós ficamos numa batalha, nós estivemos ali por uns 20 minutos, percebi que tinha alguma coisa estranha, o Senhor foi dando todos os comandos e o direcionamento, e chegou o momento que eu entendi o que precisava ser feito, e nós precisávamos atacar a legalidade. Então eu chamei o marido, o Senhor foi dando todos os comandos, as perguntas foram feitas, o Senhor conduziu, nós nos colocamos, ele se ajoelhou, orou, e quando ele orou, o demônio saiu. E aquela mulher foi liberta daquele espírito maligno, porque Deus preparou um povo de bom ânimo. Amém. Disposto a fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, mas que nas mãos de Deus se converte num grande poder, amados. Eu e você precisamos estar disponíveis para o Senhor e nos colocar na presença dele. E aquele episódio na minha vida eu digo que foi bem-vindo, porque me ensinou que em tempo e fora de tempo, Deus quer me usar e quer usar você. Deus quer nos usar na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família. Nós sabemos que temos o famoso ditado de que santo de casa não faz milagre, e a gente sabe que na nossa casa é onde menos temos honra, mas através do testemunho que dermos e do bom ânimo que nós mostrarmos na presença de Deus para servi-lo todos os dias, com todas as nossas lutas, através de todo esse testemunho, Deus vai entrar e vai salvar. E isso retificou, isso confirmou a minha fé de uma forma, ratificou, na verdade, a minha fé de uma forma tão tremenda, porque eu me lembro que 3 vezes eu tive que lidar diretamente com uma possessão. Uma vez fui uma criança, e essa criança ela se desmontou como se ela fosse uma caixinha de papelão.
E foi a primeira vez que eu vi uma criança possessa. Eu estava num grupo de evangelismo e foi terrível. Eu e uma irmã ministrando, e essa menina veio com uma fúria, parecendo um leão em cima da gente. E o Senhor aplacou aquela ira e a libertou. A segunda vez, uma amiga da minha irmã nos visitou, se sentou no sofá da nossa casa, o olho dela virou. Na hora que virou, foi: sangue de Jesus tem poder, o que a gente faz, Senhor? O Senhor deu a direção. Mas, amados, eu estou falando isso porque poderia ter sido contigo. Poderia ter sido com seu vizinho. Poderia ter sido com seu filho. Poderia ter sido com sua nora. Com qualquer pessoa do seu contexto. Poderia ter sido dentro de um ônibus. E eu e você não podemos nos esconder. Eu e você precisamos, todos os dias, na presença de Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. Porque quando a palavra de Deus fala que João abriu o caminho, João fez aquilo que eu e você hoje conhecemos como ação do Senhor. Ação do Senhor nas nossas vidas. Ele abriu o caminho do Messias, que libertou, que curou, que salvou, que transformou, que nos aperfeiçoou e que nos sustenta em sua presença. E todos os dias nos mantém de pé. Amém? Amados, eu quero convidá-los agora para a gente abrir aqui em Mateus capítulo 3. Vocês vão abrir em Mateus capítulo 3, só para a gente relembrar essa passagem que diz assim, versículos 1, 2 e 3. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no meio do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Amados, essa passagem, ela mexe tanto comigo nesses dias, e eu vou dizer por quê. Vocês perceberam que tudo está intensificado? A pastora mencionou muito bem aqui, as calamidades, elas estão ganhando corpo, elas estão se acelerando, os sinais dos tempos estão se cumprindo em todo lugar do mundo. Antigamente a gente quase não via, Andressa do Sul, não é, Andressa? A gente pouco ouvia, a gente sabe que sempre aconteceram chuvas, inundações, mas antigamente a gente ouvia isso mais passadamente. Era um caso aqui, outro ali. Hoje é toda semana e no nosso território. No mundo, as calamidades elas se proliferam. A dor, a tristeza, as angústias, a solidão, o suicídio. O mundo está gemendo, a terra está clamando. E quando a gente volta para essa palavra e a gente vê que a voz que clama no meio do deserto preparou o caminho para o Salvador, é porque ele que foi aberto, que teve o seu caminho preparado, ele vem. Ele vem e ele está a caminho. E ao passo que eu e você adoramos e nos rendemos ao Senhor, a revelação fica cada vez mais clara. Que tudo que está acontecendo no mundo, tudo que nós vemos como os recursos estão sendo desenvolvidos, eles não são suficientes para pararem as calamidades. Pelo contrário, algumas dessas tecnologias, inclusive, estão acelerando essas calamidades. E quando eu e você olhamos para a palavra e entendemos o poder do Evangelho, a gente entende qual é a solução para o homem. Qual é a solução para o mundo? Qual é a salvação para as nações? Qual é a cura? Qual é o poder que liberta? É esse que teve seu nome anunciado num deserto e que se chama Jesus, o nosso Salvador. Amados, uma das orações de Jesus lá em Mateus 9:38 foi para que Deus, Pai, enviasse trabalhadores para a seara. Mateus 9:38 ele diz: Pai, envia trabalhadores para a seara, grande é a sua obra. Eu e você estamos aqui com essa missão de fazermos a diferença da igreja neste mundo. Não só aqui em Águas Claras, não só na nossa casa onde estamos plantados, não só na nossa vizinhança, no nosso trabalho, mas nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Cristo e para quem está em casa também, para aqueles que estão hoje em angústia, não é?
Com as nossas orações, nós oramos e essas cadeias são quebradas e os nossos vizinhos são libertos. E uma coisa que eu tenho há muitos anos, eu oro pelos meus vizinhos. E olha que eu conheço pouquíssimos. Quem mora em apartamento sabe disso. A gente pouco conhece os nossos vizinhos. Eu cresci em casa, né? E eu lembro que na rua todo mundo conhecia todo mundo sabia a hora que todo mundo chegava. E nos prédios você só escuta o barulho da porta trancando, alguém na escada correndo, um cachorrinho acelerado para descer. E a gente não tem essa interação. Mas há muitos anos eu oro pelos meus vizinhos. Eu oro pelos meus colegas de trabalho, pelos meus professores, pelos meus alunos. E, amados, nós colocamos esse propósito diante de Deus. Com boa disposição, Deus vai fazer. Agora, uma das coisas que a gente precisa entender é que o reino de Deus que está em nós, esse reino só pode ser expandido através de pessoas bem dispostas na presença. Jesus falou, o reino de Deus está em vocês. Ele não vem de uma forma pomposa, virtuosa, física, como vocês esperam. O reino de Deus está em vós. E para isso, nós precisamos deixar todo o nosso comodismo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos dedicar em jejuns, em orações, em santificação, em leitura da palavra. Nós precisamos aprender a dar para Deus também as nossas primícias. E quando eu falo primícias, eu estou falando de tudo, inclusive o nosso tempo. Eu gosto muito também do Luciano Subirá. E recentemente eu vi uma ministração ele falando sobre o jejum. E ele fala das primícias, da importância que ele aprendeu na vida dele. E uma das coisas que eu busco para mim, eu tenho uma rotina de vida muito noturna, então assim, eu durmo tarde. E à noite é que eu gosto de orar, que eu gosto de ler a Bíblia. Danielzinho vai dormir. E a coruja fica lá acordada até de madrugada. Mas quando você fala de primícias, é você entregar o primeiro do seu tempo. É você acordar, em vez de você pegar o WhatsApp para dar bom dia, corrente do bem, orar ao Senhor. Acordou, dobra seu joelho, ou na sua cama se vira, faz como você conseguir, mas dê a Deus os primeiros minutos do seu dia. E dedique a Ele aquele tempo para pedir, Senhor, nesse dia, eu estou com pressa, eu tenho que sair, mas vai comigo, no trânsito, me guarda no trabalho, nos meus projetos, nas audiências que eu tenho que presidir, ou pelas quais eu tenho que passar, ou qualquer coisa. E quando a gente faz isso, amados, damos a Deus as nossas primícias. O Senhor, Ele derrama do seu poder sobre nós, demonstrando assim o verdadeiro propósito de uma vida com Deus. Só que hoje, o que a gente vê é que nós temos muitas pessoas prontas para escalarem uma montanha, mas totalmente indispostas para gastarem um pouquinho de tempo com Deus. Ou para ter uma vida constante, um devocional constante com Deus. Eu muitas vezes me forço, eu vou reconhecer e assumir que eu me forço a estender um pouquinho mais meu tempo de oração. Sabe por quê? Porque às vezes aquela oração, pastora, tu sabes, Senhor, aquela que é no final do dia, que a gente está só a capa. Quando eu vou fazer esse tipo de oração, eu me lembro, mas eu fiquei quantos minutos no WhatsApp? Hoje eu fiquei quantos minutos no Instagram? Bati papo por quantas horas? Eu não vou dar 5 minutos para Deus. Muitas vezes eu fico, Senhor, eu vou ficar mais. E às vezes eu reconheço que eu durmo orando. Porque eu quero insistir, eu quero persistir. Porque se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer, amados, com disposição, eu vou ser só mais um, sem fazer a diferença na vida das pessoas. E isso não para minha glória, não para mim, para meu louvor, nem para o de vocês, mas para o louvor do Senhor. Porque a ênfase aqui que eu dei em João é para a gente lembrar o tipo de entrega que nós temos que ter para Deus. Não quer dizer que agora todo mundo vai ter que comer mel e gafanhoto e ir para o deserto e andar com suas roupas rasgadas. Mas é o tipo de entrega. João entendeu, no ventre ainda, o propósito da sua vida e a sua missão. E ele foi uma bênção, porque ele se ateve ao propósito de Deus. A pastora sabe qual é o chamado dela, ela sabe o peso que tem, mas ela também sabe o fruto que ela colhe. A Andressa também sabe, com as suas lutas, com seus pensamentos, com seus questionamentos, com suas situações fáceis e difíceis,
o que ela passa, mas aquilo que Deus honra na vida dela, quando ela decide ficar firme. E assim o Anderson, quando tem seus desafios, suas dificuldades, sua vontade de chutar o pau da barraca, mas persiste e Deus te honra, porque Deus tem prazer nos dedicados, amados. Deus tem prazer no povo que tem boa disposição e bom ânimo. E esse povo pode não ter recursos, capacidades, instruções, mas o Espírito Santo os empodera, porque foi assim que ele fez com todos os seus discípulos. Pegou gente de todo tipo de perfil de personalidade e transformou esses homens em pessoas poderosas em sua presença, homens e mulheres. O ministério de Deus para as nossas vidas, queridos, ele não está limitado ao que nós podemos dar, mas aquilo que o nosso coração está disposto a fazer na presença de Deus. Porque o que eu e você podemos dar tem prazo de validade, mas aquilo que Deus inspira em nós e faz em nós, isso não se perde. Isso ecoa por toda a eternidade. Dá frutos, ainda que você morra, os seus frutos continuam. Porque é real na presença de Deus, é verdadeiro, tem entrega. Então, a nossa energia, queridos, ela precisa ser consagrada a Deus. O melhor dos nossos dias, a palavra diz, jovem, empenha-te em servir ao Senhor. Porque quando você é jovem, você tem aquele vigor, você quer ir além, você quer passar a noite orando em vigílias. E aí chegam uns dias que você fala assim, não, agora eu tenho que cuidar da minha casa, da minha família, meu trabalho, tenho que pensar nos pepinos. E aí você começa a ter que distribuir o seu tempo com uma série de outras coisas. E isso não quer dizer que você não possa dar para Deus. Mais o seu tempo, mais o seu amor, mais a sua dedicação. Mas você sabe que as limitações, elas chegam. E eu quero convidar vocês aqui, só para a gente concluir, a voltarem comigo nesse versículo de Lucas, capítulo 1. Desculpa, eu falei Lucas capítulo 1, não é Romanos 12. Romanos 12, versículo 11, tá? Lucas, o versículo de Lucas é esse que fala da boa disposição. Bom, então Romanos 12, versículo 11 diz assim, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de fervor. Aleluia. Vai ter com a formiga preguiçoso. Ontem nós tivemos uma pestilência de formiga aí. E essas formigas atacaram tudo. Comida, tudo tomado de formiga. E aí eu falei, Senhor da glória. Essa é a lição, é para ter com elas, é para aprender o que elas estão fazendo, como que elas são arquitetadas, como é que elas se comunicam, como que elas têm um propósito. E elas vão fazendo aquele trabalho miúdo, demorado, e quando você vê o resultado, está lá. E essa palavra nos lembra, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Isso é para mim, isso é para você. Vamos dar para Deus o nosso melhor, queridos. Vamos dar para Deus o melhor do nosso tempo. Não só as nossas primícias do tempo, mas o melhor que nós pudermos. Vamos dar para Deus o nosso vigor. Vamos dar para Deus o nosso prazer, o nosso ânimo, os nossos talentos, os nossos dons. Quantos dons desperdiçados, quantos talentos pouco aproveitados. Vamos dispor para Deus e fazer aqui dentro, e fazer lá fora, e fazer quando estivermos na rua, no ônibus, dirigindo. Quando nós estivermos diante daqueles que estão passando necessidade, estendendo a nossa mão, ouvindo. São coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença, porque a palavra do Senhor nos diz que quando nós fizermos, ainda que algo deste tamanho, para um pequenino do Senhor, aquilo será visto no céu. Amém. Teremos vestido a Jesus, teremos dado de comer a Jesus e dado água a Ele, porque o Senhor se agrada das nossas obras. Amém? Então tenha disposição, tenha bom ânimo, você é capaz de trabalhar na presença de Deus, dê a Ele o seu melhor, ore pedindo a Deus os melhores dons, peça para Deus, não para a sua glória, mas para o louvor dele, porque isso nos é autorizado. O Senhor fala, escolhei os melhores dons para a edificação do corpo. Se o seu talento está enterrado, coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu quero desenterrar isso aqui. Tira esse tesouro precioso, não me deixa sem multiplicar o meu talento. Porque Deus vai usar a sua vida.
e vai usar de uma forma linda, e de uma forma que só você poderá ser usado daquela maneira. E assim nós vamos ver, amados, a igreja crescer, a nossa vida frutificar, a nossa oração ter resposta e o nosso coração ter contentamento. E esse contentamento vai nos fazer ter boa disposição. Amém? Nós somos um povo chamado para isso. Então, quero te convidar a ficar de pé, orar. E eu quero te convidar a refletir em cima disso que nós estudamos e meditamos aqui na palavra de Deus, como sendo um chamado particular de Deus para você. Sabe por quê, amados? Porque aqui, enquanto nós estamos juntos, é super fácil. A gente canta, a gente ora, mas muitas vezes na nossa casa a gente não consegue abrir a boca em louvor. Às vezes a gente não consegue orar. Às vezes a gente se sente oprimido porque nos sentimos sozinhos. Mas se você se encher da presença de Deus, isso vai transbordar no seu dia a dia. Então eu quero te convidar a orar e pedir: Senhor, encha-me. Encha-me do seu espírito, do seu poder, desse ânimo, desse vigor, dessa coragem para ir. Senhor, eu quero te pedir para trazer para o meu coração, para o coração da tua igreja nessa noite, esse desejo, Senhor, Deus, de trabalhar para o Senhor, um desejo de se entregar verdadeiramente na sua presença com entusiasmo, com disposição, sem preguiça, sem desculpa, sem mimimi. Pai, derrama sobre nós o seu poder, vem com o seu Espírito nessa noite distribuir, Senhor, força, ânimo, vigor e coragem. Tu és, ó Jesus, a nossa seiva, Senhor. Tu és aquele que nos nutre, o que nos fortalece. Tu és aquele que nos instrui. Tu és aquele que nos capacita, Senhor. Vem com o seu poder nessa noite quebrar todo o nosso argumento, Senhor, as nossas desculpas para não fazermos, para não irmos além. A tua palavra diz, Senhor, que se nós pedirmos, seremos cheios do seu poder. Nós veremos, ó Deus, e seremos suas testemunhas por onde andarmos. Mas nós precisamos dessa disposição, desse ânimo. Então venha quebrar todas as algemas, as correntes, a apatia. Venha tirar, Senhor, ó Deus, toda frieza e toda morbidez. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar, Senhor, por todos aqueles que estão em suas casas, que não conseguem sair dos seus assentos, Senhor, ó Deus, que não conseguem buscar a sua presença. Pessoas que estão acamadas, que estão deprimidas, que estão oprimidas, sejam libertas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Entra neste quarto, Senhor, nesta sala. Deus, entra neste pequeno cômodo, onde essa pessoa se encolhe, Senhor, e chora. E faz na vida dela, Senhor, o avivamento do Senhor acontecer. Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor quebre, em nome de Jesus, toda a frequência do espírito mal, que sonda, Senhor, ó Deus, que ronda procurando a quem tragar. Eu oro para que o Senhor transforme, Senhor, cenários, converta as maldições em bênção e encha a nossa vida e nos torne frutíferos e vigorosos na presença do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, oro ainda, Senhor, ó Deus, por aquele estado do Brasil que hoje recebe um palco, Senhor, Deus, onde o ritual vai acontecer. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, visite aquela cidade e que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, proíba, Senhor, ó Deus, toda manifestação demoníaca e as astúcias do mal naquela cidade. No nome de Jesus. Senhor, que o Senhor feche, em nome de Jesus, a boca do inimigo, Senhor, que tenta tragar as pessoas que ali estão, Senhor, sem discernimento, sem entendimento, sem temor do Senhor, que elas sejam acordadas, desperta tu que dormes. Senhor, abra seus olhos, os seus ouvidos, e principados e potestades sejam neutralizados, ó Deus, naquela cidade, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos que não vale seta que voa, Senhor, ó Deus, durante o dia, nem aquela mortandade que assola, Senhor, ó Deus, da madrugada. Senhor, a tua palavra diz: somente com teus olhos olharás e contemplarás o castigo do ímpio, que o Senhor proíba o inimigo, Senhor, de ter triunfo. E em nome de Jesus, ó Pai, traz libertação sobre o povo dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento de luta espiritual, vencer sem a bênção de Deus. Essa semana, quando o nosso querido presbítero
pastor Urbano pregava, ele falava de uma luta que é pessoal. Eu, inclusive, falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? É o sol, depois que eu fiz a bariátrica, eu estou sempre com meus índices muito baixos, porque não há a absorção. Mas, para mim, é uma questão espiritual. Então, eu quero orar porque eu sei exatamente, você que está me ouvindo, está dizendo, cara, essa palavra foi para mim, mas como eu vou vencer a barreira? Por quê? Porque quando essa tentativa do mal, de impedir que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor, a primeira coisa, ele vem trazer desânimo. Nós vamos fazer uma oração, vou pegar aqui de alguns irmãos do Sapatinho de Fogo, vamos fazer uma oração poderosa. Não, todas as orações poderosas. Mas a expressão é para dizer que nós vamos com mais força. Se você essa semana ou esses dias tem sentido uma falta de força, entende o que eu estou dizendo? Realmente, você sabe o que precisa. Você sabe que precisa orar. Você sabe que precisa ler a palavra. Mas é como se, olha, o caminho é esse, andai por ele, mas você não consegue levantar a perna. A perna parece que tem chumbo. Não estranhe, há uma força maligna. E isso está dentro do final dos tempos. A Bíblia diz que se no fim de tudo Deus não abreviasse os tempos, nem quem não estaria lá. Alguém lembra? Nem os santos estariam. E é por isso que há uma pergunta. Se quando ele voltasse, ele acharia uma coisa aqui. O que é que ele está perguntando? Fé. Mas sem tanta fé, tem gente subindo escada de joelho, pastor. Não é dessa fé que nós estamos falando. É a fé nele. Ele acharia a verdadeira fé. Então nós vamos clamar aqui. Para você que ouviu a palavra, a mente está o tempo todo assim, eu sei, eu preciso, eu sei, eu quero. Mas é como não pudesse. Vários pastores, irmãs, missionárias, pastoras, várias vezes já citou isso. Satanás não quer nos tirar da igreja. Satanás não quer. Ele quer que nós continuemos aqui. O que ele quer é nos impedir de viver a verdadeira vida com o Senhor. E eu quero que depois em casa você olhe com muito cuidado o que aconteceu com os Efésios. Lá diz que eles eram ótimos. Pensa na igreja boa, ótima. Era aquela. Só que havia uma coisa que Deus tinha contra aquela igreja. O que ele tinha perdido? O primeiro vigor, a primeira vontade, o primeiro ânimo. Então nós vamos orar. Porque é uma luta espiritual sendo travada nesse momento. Nesse momento é uma luta espiritual. E para você, em qualquer tempo que está ouvindo, tem uma luta. Porque o que o mal não quer é que nós tomemos uma posição. Então nós vamos pegar a recomendação de Paulo. O que Paulo diz? Deixando o que para trás, fica. Não, eu vou fazer porque eu não fiz. Não, você vai fazer a partir de hoje porque você tomou consciência. E que Deus vai te dar um... E o que eu não fiz? Vai estar na graça de Deus. E nós vamos nos ajudar agora. Nós vamos nos ajudar em oração. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência e dê mais esse tempo. Eu gostaria de convidar a você que está aqui conosco a ajoelhar, só se você não puder, aí você senta. Mas no sentido de entrega.
quando alguém se ajoelhava diante do rei, o que ele estava dizendo para o rei? Eu sou submisso, eu sou entregue. Nós vamos orar de maneira muito forte, com muita força. E se você não consegue fazer, apesar da sua mente ter consciência, você vai pedir que Deus venha com poder sobre a sua vida. Mas não só sobre a sua vida, você vai pedir por outros. Peça por outros agora, por quem está lá nos assistindo, por irmãos que você sabe que não consegue nem orar mais. Nós estamos em luta espiritual. Senhor Deus, o Senhor não traz nada à toa. E o Senhor não confirma, Senhor, algo que já está sendo dito ou feito na semana. Senhor, nós estamos em uma batalha que não é fácil, ó Deus. Muita coisa nos chama a atenção. Muita coisa, Senhor Deus, traz um certo prazer para nós hoje. Seja na internet, seja, Senhor, na televisão, seja, ó Deus, nas distrações. Senhor Deus, também tantas dificuldades. Quantos aqui, Senhor, não tem tido tempo de respirar? Porque o Senhor tem que sair atrás, tem que ir à luta. Senhor, as contas não param de chegar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, chega no final do dia, o corpo está cansado. Senhor Deus, a vontade é esquecer tudo. Senhor, eu estou, Senhor, dizendo de coisas que eu passo e de outras que eu tenho ouvido, ó Pai. Senhor, na mente, na razão. Senhor Deus, os questionamentos. Senhor, as perguntas, porque eu estou tão acamado. Pessoas que estão como acamadas. Não consegue nem se levantar para orar, mesmo, Senhor, que a mente está dizendo, levante, ore, fale. Senhor, prefere orar pela mente, porque não consegue usar a palavra, não consegue falar. Senhor Deus, tenha misericórdia. Senhor, há uma opressão, ó Pai, sobre o Brasil. Por que não dizer sobre o mundo? E essa opressão é para que a gente não tome posição. É para que a gente, ó Deus, desista. Senhor, para que a gente fique satisfeito com o que já tem. Fique satisfeito com o que tem acontecido. Oh, Altíssimo, tem misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ensine, Senhor, os seus caminhos para que nós andemos nas suas veredas, Altíssimo. Porque de ti sai o poder, de ti sai a força, para que possamos te buscar, Senhor. Oh, Deus Santo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Nós que andamos cocheando. Senhor Deus, nós que muitas vezes, talvez eu não outros, se sentem expulsos da tua presença, maltratados. Oh Deus, hoje, tenha misericórdia de nós, ó Deus Todo-Poderoso. Porque os teus pensamentos, ó Deus, são maiores do que os nossos. Senhor, nos ajuda, nos dê, Senhor Deus amado, força, vigor. Senhor, e como diz, ó Pai, a tua palavra, ela é santa, ela se cumpre, ó Altíssimo. E nós estamos clamando que ela se cumpra nas nossas vidas. Que ela se cumpra nas nossas vidas, porque a tua palavra diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Então nós estamos clamando, nós estamos dando um tempo a mais para o Senhor nessa noite. Nós não estamos saindo daqui correndo, ó Deus. Tenha misericórdia, traz saúde espiritual, sara, Senhor, traz abundância de paz, traz abundância de verdade, remove o cativeiro, Senhor Deus. Purifica de toda maldade, ó Deus. Perdoa as nossas maldades, as nossas iniquidades. Ah, Senhor, que haja verdade, que haja prazer, que haja gozo em te servir, ó Deus. Traz voz de gozo e de alegria, em nome de Jesus. Senhor Deus, seja conosco. Recebe a nossa oração e o nosso clamor. E que nós possamos sair daqui nessa noite, abençoados, renovados, cheios da tua presença, ó Deus. Eu creio, ó Pai, e eu sei que há vitória para nós essa noite. Estende as tuas mãos, ó Deus, sobre nós. Vamos ficar em pé, queridos. E eu vou me desafiar, e desafiando você. Aquilo que você não tem conseguido fazer. Não faz igual quem não come carne, depois faz propósito de não comer carne. Eu já não comia. Faça alguma coisa. Se você não está conseguindo orar, faça um propósito. Eu vou me esforçar e vou orar. Se você não está conseguindo, você ora, mas não louva. Fala, eu vou, além de orar, eu vou louvar. Se você não consegue fazer tudo, mas não lê a palavra, não estuda, diz, Senhor, essa semana eu vou me esforçar. E nós vamos vencer. E o maior poder contra o inimigo é sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Aí vem uma promessa. Qual é a promessa? E ele fugirá de vós. Amém? Nós vamos encerrar, queridos, mas os meninos cantando. E que a paz, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Logo depois que os nossos queridos tiverem cantado, está encerrado em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei que a gente não vai esquecer. Mas olha, a gente tem falado de outras coisas, dos feitos de Deus. E eu sei que passa uma semana, a gente nem lembra mais do que foi falado. Eu tenho feito diante de Deus um compromisso de reviver as mensagens que a pastora Vera prega. E hoje em dia a gente está acostumado a só ouvir, mas busque refletir naquilo que você tem recebido. Até hoje eu estou com aquela palavra da esperança do livro de Jeremias, Lamentações, porque nós precisamos de esperança para os nossos tempos. E quando numa oração, eu não ia nem mencionar sobre isso, mas é importante falar. Vocês sabem que hoje está tendo um show de uma cantora muito celebrada no mundo, né? No mundo secular mesmo, porque não é no mundo onde Deus reina. E essa cantora, ela faz rituais, literalmente. O show dela é um ritual, tá? Onde você abre mesmo um portal para a entrada de várias entidades malignas. E isso vem uma onda sucessiva de destruição, de vícios, de suicídios. Exatamente, de todo culto àquilo que a gente sabe que não é bem-vindo e que glorifica a Deus. Então, ore, limpe sua mente, sua casa e, na medida do possível, ore pelas pessoas, porque as consequências as pessoas nem sabem por que veio, tá? Mas nós temos um Deus que não vai deixar a nossa luta nos matar. Amém? Por mais pressão que se
Aleluia. Isso, deu certo?